E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Como eu já havia anunciado no outro vídeo do corte da produção da Suzuki, agora eu vou trazer esse vídeo, tá? É mais um vídeo sobre aumentos. Aí se a pessoa, japonês, não vou assistir esse vídeo, tá? Porque é vídeo de aumento. Mas eu não posso fazer muita coisa, tá? Porque só que agora eu aviso do Banco do Japão. Como existe o Banco Central brasileiro, existe o Banco Central japonês. E agora o aviso é dele, tá? Estou trazendo isso para você por quê? Para você começar a pensar, né, se deve fazer dívidas ou não daqui para frente, tá? Porque dependendo, o bicho vai pegar daqui para frente, tá? Olha só, os números preliminares do mês passado para o índice de preços e bens corporativos, que mostra o preço dos bens comercializados entre as empresas, foram de 107,8, o maior nível em 35 anos e 8 meses, com a média de 2015 sendo a de números de 100. Num contexto de aumento de preços internacionais do petróleo bruto, a taxa de aumento também é a mais alta, em 40 anos e 9 meses. Os números preliminares do mês passado para o índice de preços de bens corporativos divulgados pelo Banco do Japão foram de 107,8. Você vê que comparou de um mês para o outro, tá? E é o nível mais alto em 35 anos e 8 meses, desde fevereiro de 1986, quando o Japão entrou numa bolha econômica, tá? Com uma média de 100 em 2015. Então já viu que eles podem estar correlacionando com uma futura bolha econômica aqui no Japão. Então, já sabe, quando acontece bolhas econômicas, a caca que acontece quando tenta se resolver a curto prazo com medidas protetivas, tá? Então, já dá para você sacar a tendência daqui para frente. A principal razão para isso são as altas dos preços das gasolinas e do petróleo, né? Em um cenário de alta nos preços internacionais do petróleo bruto. É como eu já havia explicado em outro vídeo, tá? Se os produtores que fazem a extração do petróleo, né, aumentarem a produção de forma gradual, isso tende a se resolver de forma gradual. Se eles não fizerem isso, vai aumentar mais. E se ficar a longo prazo, isso aí vai dar uma bolha econômica. Porque se da noite para o dia eles resolverem aumentar a produção e cair o preço do petróleo de uma vez, o que vai acontecer? Muito produto fabricado com preço superfaturado, como é que se diz? Preço superfaturado entre aspas, tá? Eu falo assim por causa do aumento de preço. Aí a tendência vai ser cair, despencar tudo de uma vez. Aí o que acontece? Dependendo, sobra produtos. Tá, então vai ser complicado. Por quê? Por que eu falo que vai sobrar produtos? Produtos com preços mais altos, as pessoas não vão comprar e vão encalhar. O que acontece? Empresas vão parar de fabricar para poder escoar esse produto, e nisso o que acontece? Menos trabalho, menos emprego e dependendo onda de demissões, tá? Até estabilizar essa parte econômica de produtos e serviços. Então já sabe o perigo que está correndo daqui para frente. Com o aumento do aço, além do aço, o preço da borracha sintética, cobre, alumínio e outros materiais aumentaram amplamente à medida que as atividades econômicas de cada país se normalizaram. O que é isso? Commodities, tá? Então, commodities, eles vai desde o aço, ferro, alumínio, cobre, etc., até os produtos que você consome na sua casa, farinha e etc., então, farinha, no caso aqui do Japão, a soja, no caso do Brasil também, em alguns lugares, soja, né? No caso, aí fala assim, Japão, mas eu não como soja em casa. Se você come tofu ou como algum outro produto, o que é? Tudo feito de soja, tá? Então, nesse meio tempo, já sabe o que acontece. A mesma coisa no Brasil, tá? No Brasil, a soja não é tão ampla, mas tem o feijão, tem o arroz, isso tudo são commodities também, tá? Além de outros, tem uma série de produtos de commodities. Então, muitos você pode não saber, mas estão na sua casa e eles são considerados commodities, tá? Por isso que eu falo assim, tome cuidado daqui para frente. Há preocupações de que o aumento dos preços corporativos coloque ainda mais pressão sobre os lucros das empresas domésticas, que serão atingidas pelo desastre do coronavírus. E o Banco do Japão diz que observará o impacto com cuidado.
Além disso, o foco futuro será quanto o aumento dos preços corporativos se refletirá no índice de preços ao consumidor, e mostra que os movimentos de preços de bens e serviços consumidos no domicílio. O que isso quer dizer? Que dependendo do aumento de preço, as pessoas vão comprar menos, né? Não vão deixar de comprar, porque elas precisam comer certos produtos que na casa dela, faz de conta, se quebrar uma geladeira, ela precisa trocar aquela geladeira. Então elas não vão deixar de comprar, mas dependendo, elas vão diminuir o consumo de certos itens, certos produtos. E nisso o que acontece? Diminui a velocidade de produção, diminui o crescimento do país em relação a impostos e diminui a quantidade de emprego. Tá? Então aquela velha história que só a escassez de semicondutores que estão falando por aí, não é só essa razão para a diminuição de certos setores na indústria. Quando eles falam bens corporativos, são as empresas em geral. Tá? Então você vê que eles estão mostrando certos patamares que estava sendo encoberto pela ideia da escassez de semicondutores, e não é. Tá? E já estou trazendo isso para você de antemão com essa análise para você ter uma ideia real do que está acontecendo da economia. Tá? Ó, de acordo com o Banco do Japão, no mês passado subiram 437 itens, mais da metade dos 744 itens que compõem o índice de preços corporativos. Então já deu para você ter ideia que as fábricas aqui do Japão vão começar a amargar aumentos. E quem que vai amargar mais ainda? O consumidor. E você vê que foram mais da metade dos itens considerados commodities. Tá? Por item, que é um conjunto de múltiplos itens, petróleos e derivados, como a gasolina, óleo leve, aumentaram 44,5% em relação ao mesmo mês no ano passado, devido à alta dos preços do petróleo. Além disso, 57%, né, para madeira e produtos de madeira. Então, no caso, vem móveis e etc. Tá? Móveis, serragem, né? Tem gente que faz defumados, então precisa daquela serragem ali, etc. Então já deu para você sacar que uma ampla gama de produtos aqui no Japão sofrerão um aumento brutal. Tá? Igual madeira e produtos de madeira para construção residencial, está falando ali, 31,4% para metais não ferrosos como cobre e alumínio, 21%, né, para o aço, e 14,1% para produtos químicos, como a borracha sintética e outros. Então já deu para você sacar que uma ampla gama de coisas na nossa vida o bicho vai pegar. Isso ocorre porque os preços de uma ampla gama de matérias-primas estão subindo à medida que as economias de cada país se normalizaram devido ao impacto do coronavírus. Por que disso? Quando deu o impacto do coronavírus, todo mundo em casa, ninguém comprou mais, parou-se de trabalhar, diminuiu-se a produção de matéria-prima. Aí da noite para o dia voltou todo mundo a trabalhar, aqueles estoques baixos sumiram e as empresas estão tendo que trabalhar triplicado para poder suprir essa demanda. E para conseguir suprir essa demanda, o que acontece? Para barrar um pouco as compras, se aumenta-se o preço. Porque aumentou o preço, vai comprar menos. E nisso, para poder ter para todo mundo. Então você já sacou que a tendência de aumento é muito maior daqui para frente. No entanto, olhando para cada etapa das transações business to business, o que é isso? Empresa para empresa. O índice de matérias-primas subiu 63% em relação ao mesmo mês do ano passado. Mas é aquela velha história, é o falso positivo. Porque como o ano passado estava tudo fechado, né, tudo fechado, modo de falar, tá? Não leve ao pé da letra. Diminuiu-se muito a produção, muitas empresas diminuíram a produção, né? Então deu essa baixa. Aí se nós compararmos
com esses mesmos números, com o ano que vem, se a economia tiver 100%, beleza, aí sim isso pode falar realmente que houve um aumento. Da mesma forma que no princípio da matéria eles compararam com datas de 1900, lá vai bolinha. Tá? Então você pegaram a época, você vê que passou toda essa época, eles fizeram um prospecto. Aí sim você considera. Mas se considerar do ano passado para cá, claro que haveria um aumento muito alto. Por quê? É o falso positivo. Aí o ano que vem, quando eles fizerem a mesma correlação com esse ano e o ano que vem, aí sim dá para se falar se não houve realmente um aumento geral, né? De forma assim, constante. Caso contrário, houve um aumento sim, mas devido a certas circunstâncias. E nisso, basicamente, não vale como um crescimento. Porque o gráfico basicamente fez isso aqui, daqui a pouco fez isso aqui. Normalizou. Então, e aí, né? Voltou, como eles falam assim, o índice pré-pandemia. Quando o índice de produtos acabado subiu 3,8 e a produção de repasse no aumento de preços não progrediu o suficiente. O secretário-chefe do gabinete, Matsuno, disse em uma entrevista coletiva após a reunião extraordinária do gabinete que fatores como aumento de preços na energia e a interrupção da cadeia de abastecimento foram apontados como pano de fundo para o aumento dos preços. Então você já dá para você sacar que todo o aumento começou do petróleo. Então aqueles marditos, eu falo mardito porque são marditos mesmo. Por quê? Essas pessoas, em vez de aumentar a produção, não, eles seguraram a produção, como um vídeo que eu já gravei aqui avisando que a OPEP falou que ia segurar a produção. E aí? Todo mundo está se lascando por causa deles. Além disso, o governo continuará a prestar muita atenção ao impacto das tendências econômicas, incluindo o preço de cada país, nos mercados financeiros e na economia do Japão, a velha bolsa de valores. Tá? Gostaríamos de tomar as medidas necessárias, como apoio às indústrias relacionadas que sofrem de altos preços no petróleo bruto. E nisso que é a pequena empresa, tá? A pequena e média empresa, que não tem grandes rendimentos, é o que mais sofre com isso. De acordo com o impacto do aumento dos preços, Toshihiro Nagahama, economista-chefe do Daiichi Seimei Keizai Kenkishu, disse: o consumo pessoal ocorre durante os feriados de fim de ano e de ano novo. Mas quando os preços dos bolos e dos pratos de Natal aumentam, os consumidores compram menos. Isso é fato, acabei de explicar isso lá em cima. Pode ser muito prematuro, mas com a nova infecção do coronavírus finalmente se acomodando e a economia se recuperando, o preço dos custos das matérias-primas podem prejudicar. Sim, fato. Além disso, em relação às perspectivas do futuro, o hemisfério norte caminha para o inverno. Sério? E a demanda por aquecimento está aumentando e é difícil aumentar a produção do petróleo com a descarbonização. Sim, porque a tendência que eles querem fazer, governos e mais governos estão falando que vão diminuir a emissão de gás carbônico, e nisso tem que começar a cortar produtos da base de petróleo, carvão e etc. E eles vão ter que dar atenção para as energias limpas. Só que nisso você já sabe, né? Até dar atenção nisso, aí tem aquela velha ideia do lobby, né, dos produtores de petróleo, e nisso você já sabe o que dá. Dá aquele interesse econômico, então segura aí, abaixa aqui, tenta segurar lá, tá? Vamos subir ali, então, né? O preço do óleo deve continuar subindo daqui por diante. Gasolina e óleo leve, começando com os aumentos de preços. Isso levará a preços mais altos na eletricidade e de grãos. E grãos que é? Nada mais que é o arroz, feijão, soja, etc. O aumento do preço atual é apenas o começo e espera-se que seja gradualmente eficaz, né? Caso assim, vai continuar subindo. Então já dá para você sacar a tendência daqui para frente. Por isso que eu já estou trazendo esse vídeo, por quê? Para te alertar em relação a certas dívidas, tá? Tome cuidado com as dívidas, porque nós não sabemos como é que vai ficar a coisa daqui para frente. Se eles já fizeram uma correlação com uma bolha econômica, pode ser que eles estejam prevendo outra.
E se der outra bolha, você já sabe a caca que vai dar nesse Japão, tá? Então eu não preciso nem explicar esse tipo de coisa. Então fica seu aviso, tá certo? E é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.